Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica da palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alegra-te, Jerusalém, reuni-vos, vós todos que a amais. Vós que estáis tristes, exultai de alegria, saciai-vos com a abundância de suas consolações. Isaías 66, versículo 10 seguinte. Com alegria, portanto, hoje nos reunimos para celebrar a Eucaristia, o grande mistério pascal de Jesus, que todos os domingos celebramos. O Senhor nos acolhe de braços abertos e nos convida hoje a provar a suavidade do seu amor que quer fecundar em nós. Reconciliados com Cristo, por Cristo e em Cristo, nosso Pai, participemos também do banquete por Ele oferecido, no qual partilhamos do seu perdão e da sua misericórdia. Nesse tempo de Quaresma, Deus nos convida à conversão, Deus nos convida à humildade, Deus nos convida à partilha, ao amor. E a campanha da fraternidade nos propõe o tema Fraternidade e Educação, para nos incentivar a caminhar justamente com o lema Fala com sabedoria, ensina com amor, Provérbios 31, versículo 26. Vivamos esse compromisso de tempo, de graça e de reconciliação com Deus, nosso Pai. E o ato de caridade vai nos impulsionar a isso. Vamos fazer o nosso ato de amor a Deus, que quer ser correspondido. O amor quer ser correspondido com amor. É tão bom quando somos correspondidos. E Deus também, Ele se compraz em ser correspondido pelo nosso amor. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável, e antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. E diante de Deus, nesta mesa do oferecimento do sacrifício, nós vamos pedir perdão a Deus pela ingratidão, pela falta do amor, essa correspondência que temos tido com o seu amor de forma formal, pela negligência de negarmos esse amor que Deus nos dá ao nosso irmão. Senhor, meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno. E proponho, firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. E espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Coloque a mão no coração e diga comigo: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeira leitura. Leitura do livro de Josué, capítulo 5, versículos 9 a 12. Naqueles dias, o Senhor disse a Josué:
Hoje tirei de cima de vós o opróbrio do Egito. Os israelitas ficaram acampados em Gilgal e celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, na planície de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram dos produtos da terra, pães sem fermento e grãos tostados nesse mesmo dia. O maná cessou de cair no dia seguinte, quando comeram dos produtos da terra. Os israelitas não mais tiveram o maná. Naquele ano, comeram dos frutos da terra de Canaã. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 33. Provai e vede quão suave é o Senhor. Reze comigo. Provai e vede quão suave é o Senhor. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Reze comigo. Provai e vede quão suave é o Senhor. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu e de todos os temores me livrou. Reze comigo. Provai e vede quão suave é o Senhor. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. Reze comigo. Provai e vede quão suave é o Senhor. Segunda leitura. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 17 a 21. Irmãos, se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. O mundo velho desapareceu, tudo agora é novo. E tudo vem de Deus, que por Cristo nos reconciliou consigo e nos confiou o ministério da reconciliação. Com efeito, em Cristo, Deus reconciliou o mundo consigo, não imputando aos homens as suas faltas e colocando em nós a palavra da reconciliação. Somos, pois, embaixadores de Cristo, e é Deus mesmo que exorta através de nós. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, versículo de 1 a 3, ponto 11 a 32. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. Reze comigo. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. Vou levantar-me e vou a meu Pai e lhe direi, meu Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Lucas 15, versículo 18. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus.
Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora. Vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trate-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. A primeira leitura de hoje, do livro de Josué 5, 9 a 12, o Senhor vai dizer a Josué: Hoje tirei de cima de vós o opróbrio do Egito. E a gente vai no sinônimo justamente da palavra opróbrio,
que quer dizer o quê? Escândalo, escândalo público. Demétrio, humilhação. Quem já estudou em colégio religioso sabe que Demétrio é uma coisa que ninguém gostava. Demérito, na verdade, que era justamente uma punição por alguma atitude que não agradasse ao superior e recebia o demérito. E nós estamos aqui diante justamente de um povo que foi humilhado, de um povo que foi escarnecido, de um povo que foi escravo, o povo de Israel. Os israelitas, mais do que nenhum dos povos, experimentou muita humilhação, desde o tempo do Egito, como também, vamos dizer, no tempo da Segunda Guerra Mundial também, quando foram justamente um povo, no tempo da guerra, humilhado também, e colocado até como experimentos, no campo da concentração, sofreu inúmeras torturas, situações difíceis pelos quais passou esse povo. E os israelitas ficaram ali, depois de ter passado toda a humilhação do Egito, toda a travessia do deserto, estava próximo já de passar do muro de Jericó e alcançar a terra prometida. E os israelitas ficaram acampados em Gilgal e celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, na planície de Jericó. Gilgal, em hebraico, é um nome de mais de um lugar, lugares que justamente são mencionados 39 vezes, em particular no livro de Josué, como lugar onde os israelitas acamparam após atravessar o Rio Jordão. Josué 4, 19, 5, 12. E no dia seguinte à Páscoa comeram dos produtos da terra, pães sem fermento e grãos tostados nesse mesmo dia. E diz a palavra, o maná cessou de cair no dia seguinte, quando comeram dos produtos da terra. Os israelitas não mais tiveram maná. Comeram dos frutos da terra de Canaã. Nessa nova etapa da vida daquele povo, do outro lado do Jordão, os israelitas vão testemunhar ali uma nova realidade. O maná parou de cair, o pão e carne não caíram mais do céu a partir daquele momento. E agora eles estavam justamente na terra que Deus lhe prometeu, terra que mana leite e mel. E eles teriam abundância, mas precisariam de quê? De trabalho para colher o fruto da terra. Deus, ele ajudou aquele povo, dando do céu aquilo que eles não podiam com suas mãos. Num dado momento em que eles podiam executar com seus trabalhos, produzir com seu suor, Deus deixou a seu cargo eles justamente conseguirem com o seu próprio suor os frutos do seu trabalho, o labor, justamente com labor, o alimento para eles. Deus nos ajuda enquanto nós não podemos com nossas mãos, mas de quando estamos possibilitados, Deus, ele deixa que nós, pela labuta, pelo trabalho, pelo suor, consigamos. E trabalho significa isso, labuta. É aquela necessidade que temos de conseguirmos com o nosso próprio suor o nosso alimento. E o Salmo responsorial, o Salmo 33, ele vai justamente ver e proclamar, nos dá justamente esse direcionamento da primeira leitura, de ver o quanto Deus é bom. Nós cantamos, provai e vede quão suave é o Senhor. Deus é suave. Passamos por lutas, passamos por dificuldades, como aquele povo no deserto. Passamos por momentos em que achamos que muitas lutas não vão cessar, em que muitas lutas nós nos abateremos, seremos abatidos, seremos vencidos e Deus mostra o seu poder.
Aquele povo, ele estava ali na terra prometida, que Deus lhe prometeu, terra que mana leite e mel. E aquele povo estava a desfrutar daquilo que eles queriam, que é uma terra que produzisse leite e mel, e eles pudessem conseguir seus alimentos pelo suor de suas mãos, pelo seu próprio suor, pelo seu próprio labor. E nós cantamos, bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. E nós devemos exaltar juntos o nome do Senhor. Todas as vezes que nós o buscarmos, Ele nos ouvirá. De todos os temores, Ele nos livrará. Não tenhamos medo diante das provas, diante dos muros, diante das circunstâncias que a vida parece nos apavorar. A mão de Deus estará conosco. Quando aquele povo estava diante de um mar, do Mar Vermelho, e o Faraó com seu exército atrás, naquele momento eles se apavoraram, porque o mar não dava para atravessar. E Deus abriu o mar. Ali diante também de Jericó, eles tinham um rio Jordão, não dava para atravessar. Deus abriu o mar, abriu o rio Jordão, eles puderam atravessar. Devemos ver quanto esse rio Jordão ele representou para aquele povo e representa para nós, numa mensagem que Deus quer nos dar hoje, de que vamos vencer as lutas. As provas podem ser muitas, mas maior é o poder de Deus. Provai e vede quão suave é o Senhor. E na segunda leitura, a leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 17 a 21, Paulo vai dizer: se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. O mundo velho desapareceu. Tudo agora é novo. É um momento maravilhoso que Paulo nos coloca aqui e devemos nos perguntar: eu tenho sido uma nova criatura em Deus, em Jesus? O mundo velho já desapareceu para mim? Ou continuo me dizendo cristão, mas me apegando ao mundo velho ainda? Tudo deve ser novo para nós, porque agora nós vamos nos alegar somente nele, em Deus, porque tudo vem de Deus, porque Cristo nos reconciliou consigo e nos deu justamente a remissão de nossos pecados pelo ministério da reconciliação. E Paulo vai dizer, somos embaixadores de Cristo, e é Deus mesmo que exorta através de nós. Se somos embaixadores, é porque Deus nos confiou uma missão, e ser embaixador é uma missão grande, uma grande missão. Por isso é necessário, como Paulo disse, deixai-vos reconciliar com Deus. Muitas vezes a reconciliação ela está na nossa porta, mas nós nos fechamos. Deus quer que nós abramos o nosso coração. Aquele que justamente não cometeu nenhum pecado, Jesus Cristo, crucificado, Deus o fez pecado por nós. Ele crucificou em si todos os nossos pecados para que nos tornemos justiça diante de Deus. E o Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo de 1 a 3, ponto 11 a 32, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. E os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acode os pecadores e faz refeição com eles. Os fariseus e os doutores da lei criticam Jesus porque se aproximavam dos pecadores, acolhia as prostitutas e fazia refeição com as pessoas desprezadas. Os fariseus e os doutores da lei criticam Jesus. E aqui um termo que nós devemos trazer para a nossa vida hoje, que é do que significa o meu posicionamento em relação a Deus, como eu me comporto com Deus e como eu me comporto com o meu próximo. Porque os fariseus e os doutores da lei, eles tinham um comportamento com Deus
diferenciado do comportamento que eles tinham com o próximo. E isso não deve ser assim. Eles criticavam Jesus porque se aproximavam dos pecadores. E os pecadores deixaram de ser próximos porque eram pecadores. Os doutores da lei e os fariseus criticavam Jesus por acolher as prostitutas e fazer refeição com pessoas desprezadas. As prostitutas deixaram de ser meu próximo e os pecadores em geral deixaram de ser nosso próximo porque são pecadores. De fato, Jesus não tem problema em se relacionar com pecadores de diversos tipos. Em outra passagem, Jesus vai dizer que são os doentes que precisam de médico. Então, Jesus vai contar-lhes uma parábola, a parábola conhecidíssima do Pai Misericordioso, que é conhecida como a parábola do Pai Misericordioso, ou do Filho Pródigo, também conhecida. E nessa parábola, Jesus vai mostrar que um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo vai dizer ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividia os bens entre eles. E este filho mais novo representa justamente os pecadores, estes que estão sendo desprezados aí pelos doutores da lei e pelos fariseus. E este filho mais novo, que representa os pecadores, vai partir para uma terra distante e esbanjar tudo numa vida desenfreada. E ali ele vai gastar tudo que possuía, numa terra onde haveria fome, e ele começaria também a passar necessidade e passaria fome também. E trabalharia ali no meio dos porcos, cuidando dos porcos. E o rapaz justamente simboliza a situação do pecador, de uma pessoa que está ali passando fome, de uma pessoa que está no meio dos porcos, numa ruína total da vida. E ele vai pensar consigo mesmo, porque nem a comida dos porcos lhe davam quando ele sentia fome. E ele vai pensar consigo: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Morrendo de fome. É a situação do pecador. É a situação do pobre pecador necessitado, que busca justamente o auxílio em Deus. Como Jesus poderia desprezar aqueles que estavam na sua mesa? Então, o pecador que representa esse rapaz, o filho pródigo, vai dizer: vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Veja que Jesus está falando aí desses pecadores que estão nessa situação de querer um auxílio, de buscar dignidade, porque no tempo de Jesus, os pecadores, eles eram justamente tirados do meio social. Eles eram tidos como pecadores e quem se aproximasse deles e até tocasse neles se tornava impuro, era assim que eles pensavam. Então, ele partiu de volta para a casa de seu pai, o filho pródigo, que representa os pecadores, e quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Olha aí a palavra, compaixão. Quanto Jesus pede isso em todo o Evangelho, como ele pede que tenhamos esse sentimento de compaixão, sentir compaixão pelo próximo. E o outro momento, Jesus vai dizer para os discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus. E o que falta nos fariseus? Justamente é o sentimento de compaixão. Se nós queremos nos identificar com Cristo, no seu Evangelho, cuidado tenhamos, portanto, com o fermento dos fariseus, que é justamente esse sentimento de, como na leitura de ontem do Evangelho, de se sentir mais do que o outro, de até nas orações, como a oração do fariseu, que se dizia justificado porque ele não era como o publicano, que lhe dava o dízimo. Tenhamos cuidado com o fermento dos fariseus.
E aí, continuando a história, o filho pródigo então vai correr ao encontro do pai. Não bastante, o pai também correrá ao encontro do filho, vai cobri-lo de beijos e abraços. O filho então vai dizer ao pai: pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai vai dizer aos empregados: trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. E esse momento representa justamente esse encontro que Cristo estava fazendo com os pecadores. Essa festa que Jesus fazia, porque ele estava voltando para Deus. Misericórdia é o que nós precisamos ter. Não julgar os pecadores, não condenar a atitude de uma pessoa que pecou, não julgar, mas fazer como esse pai, como Deus age em relação a nós, que somos pecadores também. Quantas vezes caímos e nos voltamos para Deus, e Deus nos trata de que modo? Com desprezo? Ele também nos trata assim, porque Deus se regozija mais por um pecador que se converte do que por 99 ovelhas, como diz na parábola do bom pastor, que estão convertidos. Trazei o novilho gordo e matai, é assim que Deus faz. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. É isso que Deus deseja de nós, a reconciliação, o encontro, a festa. Por isso que nós celebramos a Eucaristia, porque Deus espera esse encontro conosco. A Eucaristia nos propicia justamente esse encontro com Cristo, onde nós, pecadores, vamos participar dessa festa do reencontro com Cristo, com o reencontro com o Pai. Mas o filho mais velho estava no campo e representa quem? Os doutores da lei, os fariseus. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho da dança. Então chamou um dos criados e perguntou ali o que estava acontecendo. E o criado vai responder: é teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou satisfeito com isso? Não, ficou com raiva e não queria entrar. Por isso o filho mais velho vai dizer: insatisfeito, eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Veja que aí eles estão justamente se considerando justos na pessoa desse personagem do filho mais velho, que são os fariseus, os doutores da lei. Ele vai ainda reclamar mais: quando chegou esse teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai vai dizer-lhe: filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Essa é a situação de todo pecador que se volta para Deus, e é assim que Deus vê a condição do pecador, que se volta para Ele. E é desse modo que Deus age, fazendo festa, abraçando, indo-lhe ao encontro. Na parábola, Jesus revela o quanto Deus é misericordioso. Assim como Jesus, Filho de Deus, também se revela como trata com misericórdia as pessoas que são de má fama, prostitutas, comilões, beberrões. Ele se aproximava dessas pessoas e lhes apresentava uma vida nova, restituía a dignidade delas. Quando conta a parábola dos 2 filhos e do Pai misericordioso, Jesus quer dizer também aos fariseus e doutores da lei que Deus recebe a todos. Como o Pai é bondoso com todos, abraça o que foi para longe, para aquele que justamente gastava tudo, precisava do seu amor,
que estava já no fundo do poço comendo, nem a comida dos porcos lhe davam, Deus foi ao encontro daquele que se perdera. Acolhamos o abraço carinhoso do Pai misericordioso, que nos ensina também a termos misericórdia, acolher nossos irmãos e irmãs perdidos, não julgá-los, não condená-los, necessitam de nós mais do que aqueles que se dizem justificados, se dizem justos. Ó Jesus, Divino Mestre, para os fariseus e os doutores da lei, contas a parábola do Pai misericordioso e dos 2 filhos. Os fariseus e os doutores da lei te criticavam porque te aproximaste de pecadores, acolhias as prostitutas e fazia refeição com pessoas desprezadas. Ajuda-nos a sermos coerentes e não desprezarmos aqueles que necessitam de amor, perdão, misericórdia, compreensão. Ajuda-nos a viver teu evangelho, que acolhe todos, sem distinção, na unidade, que não despreza e não discrimina as pessoas. Ajuda-nos a sermos irmãos. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó Hóstia Celestial, enche meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela santa Eucaristia as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém. Quem reza se salva, se salva. E quem não reza se salva? Infelizmente não. Portanto, vamos rezar aqui. Vou deixar o link das laudes para você rezar os salmos, os hinos, os cânticos, os louvores a Deus. Vamos bendizer a Deus com os salmos de Davi. Davi foi aquele que expulsou os maus espíritos de Saul, rezando os salmos. Quando Saul se sentia perturbado, quando Saul se sentia envolvido pelo espírito mau, ele pedia para Davi cantar. E nós vamos justamente nos libertar dos espíritos maus que nos querem entrar na nossa vida por meio justamente da oração dos salmos. Vamos rezar, portanto. Talvez você diga, mas essa oração eu não queria, eu queria uma outra oração. Mas se você tiver uma outra oração que reze todos os dias, e se você disser, eu quero outra oração e não rezar, aqui é certo de rezar. Portanto, vamos rezar conosco todos os dias. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sininho das notificações. Compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezar por você, pela sua santificação, pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima. Jesus misericordioso, eu confio em vós, Jesus Eucarístico. Salve, lírio branco da Santíssima Trindade, rosa brilhante que embeleza o céu, salve, Santa Mãe de Deus.